Irmãos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto. O Salmo 92 nos convida e diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras! Os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, e o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o Salmo 100. Salmo 100b. Ó povos todos jubilai. Cantemos. Ó povos todos jubilai, servir a Deus e lhe cantai, apresentai-vos ao Senhor com cânticos ao seu louvor. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo apacentará. Como rebanho guiará, por suas portas vinde entrai, no tempo seu hinos cantai, e rendei graças ao Senhor. O nome seu
irmão pode sentar. E vamos ler a lei do Senhor. Vamos ler Êxodo capítulo 20, os versos de 1 a 17. Êxodo capítulo 20, 1 a 17, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em resposta à lei de Deus, vamos orar e confessar os nossos pecados. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado por esse dia em que podemos nos reunir como teu povo. Te damos graças porque sabemos que é o teu cuidado, a tua preocupação para conosco. E por isso, logo de início, queremos confessar que somos pecadores e que pecamos contra ti durante essa semana que se passou. Nós pecamos e fizemos o que é mal perante ti. E por causa desses pecados, Senhor, sabemos que merecemos a morte eterna. Sabemos que merecemos a punição, a tua justa justiça, que ela caia sobre nós. Ó Deus, nós confessamos que pecamos contra ti. Mas, Senhor, com o coração arrependido, nós também queremos te rogar o perdão dos nossos pecados. Te pedir que o Senhor esteja nos perdoando em Cristo. Que o Senhor esteja nos perdoando por causa da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar, que cumpriu a tua lei em nosso lugar, Senhor. Pai querido, Pai amado, dá a tua graça, Senhor, sobre nós. Dá a tua graça sobre nossas vidas. Que vivamos como crentes perdoados, com o coração purificado, um coração transformado. Que nossas vidas possam fazer com que seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Nos deixa, Senhor, viver desta maneira para te honrar. E também queremos ainda, Senhor, te rogar pelos nossos irmãos, que o Senhor possa estar abençoando a todos eles, aqueles que estão fracos, aqueles que estão se desviando, aqueles que estão fortes, que continuem mais ainda firmes, aqueles que estão enfermos, o Senhor possa consolá-los e dar a cura conforme a tua vontade. Abençoa também as igrejas irmãs, ajuda, Senhor, a elas, concede graça para que elas possam permanecerem firmes em ti. Abençoa a pregação da palavra, Senhor. Abençoa todos aqueles que estão incumbidos de transmitir e pregar a tua palavra. Ajuda, Senhor, dado o teu Espírito, para que eles possam pregar no teu poder. Nos ajuda neste culto, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém.
Irmãos, cantemos o Salmo 19A. Salmo 19A. A lei do Senhor é perfeita. Então, cantemos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Irmão, vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos começar pelo Salmo 119. Salmo 119. Vamos ler do verso 1 até o verso 8. E depois nós vamos para Apocalipse capítulo 6. Salmo 119. Do verso 1 ao verso 8, que diz: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 6.
Vamos ler todo o capítulo. De 1 a 17, todo o capítulo. Diz assim: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi segundo ser vivente dizendo: Vem. Saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como de voz, uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em alta voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue que dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Agora vamos para o catecismo. Dia do Senhor 48. Dia do Senhor 48, pergunta 123. Que diz assim: qual é a segunda petição? Resposta: venha o teu reino, isto é, que nos governes pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti, que protejas e faças crescer a tua igreja, que destruas as obras do diabo, todo poder que se levante contra ti,
e toda conspiração contra a tua palavra. Que faças todas estas coisas até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em todos. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre nos ensina, ou melhor, o nosso mestre ele disse o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo, você tem que servir a alguém. A questão é, a quem você vai servir? Para nós que estamos sentados aqui na igreja, esta manhã, provavelmente sabemos a resposta que nós devemos dar. Mas é a verdadeira resposta que nós realmente damos? Nossa cultura nos encoraja a dar uma resposta particular para nós mesmos. Talvez você já tenha ouvido falar da Revolução Francesa no final dos anos de 1700. E o lema era liberdade, igualdade, fraternidade. Só que nesta revolução existia um slogan anticristão. Por trás de tudo isso se dizia, sem Deus, sem mestre. Em outras palavras, você é aquele a quem serve. Essa forma de pensar exerceu grande influência ao longo dos anos. Hoje é a forma dominante de abordar a vida. Você é o seu próprio mestre, seu próprio rei. Você determina a direção da sua vida e dá as cartas. Pense naqueles que estão querendo a aprovação mundial do aborto. O argumento é sempre o mesmo. O corpo é meu e eu decido se quero ou não abortar. Tudo é sobre aquele slogan. Sem Deus, sem mestre. E muitas vezes até cristãos estão simpatizando com esta ideia. Mas o que nós devemos fazer em meio a tudo isso? Como devemos reagir e pensar? Irmãos, as Escrituras, elas nos dirigem, elas nos apontam a direção. Uma direção que é totalmente diferente daquela que nós encontramos neste mundo. Colocar a verdade diante de nós, devemos fazer isso. A verdade é que existe um governante e mestre supremo. Um rei que é rei dos reis e senhor dos senhores. Há alguém que está no trono universal. No entanto, nem todos conhecem este rei e nem todos o reconhecem. Mesmo para aqueles entre nós que veem Deus como rei, nós não fazemos isso de uma forma consistente em nossa vida. Há momentos em nossas vidas em que nós fingimos que o nosso rei não é realmente o rei de tudo. Embora sejamos seus súditos, devemos admitir que nós muitas vezes não somos súditos realmente leais a ele. A segunda petição do Pai Nosso é sobre o rei e todo o seu reino. Nesta oração imploramos ao Pai, venha o teu reino. O reino de Deus pode ser definido simplesmente como o seu governo universal. O Senhor é um rei que reina e ele tem um reino. Como o Salmo 99, verso 1 afirma, reina o Senhor, tremam os povos. Seu reinado é o reino pelo qual nós somos ensinados a orar nesta petição. Precisamos orar sobre isso porque neste reinado existe atualmente, está em um mundo quebrado. Como cristãos temos remanescentes em nossa natureza pecaminosa que podem nos fazer trair o nosso rei. Satanás e o mundo ao nosso redor estão em rebelião contra o rei. E até mesmo estão em guerra aberta contra esse rei e reino. Essas duas realidades são o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar.
venha o teu reino. Em certo sentido, o governo de Deus já existe. Seu reino é uma realidade que está presente. Mas quando oramos, venha o teu reino, estamos pedindo, orando, para que essa realidade se torne cada vez mais uma realidade que será aceita, que será reconhecida por todos nós e por todos os outros. E portanto, nesta manhã, aprenderemos sobre a segunda petição. E por isso eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema. Nosso mestre nos ensina a orar pela vinda do reino de Deus. Nosso mestre nos ensina a orar pela vinda do reino de Deus. Isso significa que nós oramos sobre nossas vidas pessoais. Em segundo lugar, a igreja e seus inimigos. E em terceiro lugar, o fim dos tempos. Em primeiro lugar, nós oramos pelas nossas vidas pessoais. Irmãos, o rei, o grande rei, ele tem dois tipos de súditos. O primeiro, existem aqueles que se recusam a reconhecer que ele governa. Esses súditos se recusam a seguir a ordem do rei. No devido tempo, eles cairão sob o julgamento do rei por sua traição e rebelião. O segundo tipo de súdito reconhece o rei. Esses súditos amam o rei e querem segui-lo. Eles viram que o rei é muito bom. Em seu amor, o rei enviou seu filho para trazer a salvação. Visto que a graça tocou seus corações, esses súditos querem ver o governo do rei se tornar mais consistentes em suas próprias vidas. Eles querem ver seu reino chegar mais e mais na forma como falam, como agem e como pensam. Porque desejam que o reino venha em maior medida em suas vidas pessoais. Eles aprendem a orar por isso. Existem muitas orações nas Escrituras com as quais podemos aprender a esse respeito. Uma delas é o que lemos no Salmo 119. Este salmo é conhecido por sua extensão, porque é o mais longo de toda a Bíblia. Mas também pela maneira como o salmista fala muito bem da palavra de Deus. O crente que escreveu este salmo, realmente ele amava as Escrituras. No versículo 103, ele diz que a palavra de Deus, ela é doce como mel em sua boca. Essa atitude está presente desde o início do salmo. Ele primeiro observa que há uma bênção em andar na lei de Deus. Há uma bênção em guardar seus mandamentos e em buscá-la de todo o coração. No versículo 4, o salmista reconhece que Deus deu a sua palavra para ser guardada. Não apenas casualmente ou, vamos dizer, ocasionalmente, mas deu a palavra para que possa ser usada diligentemente. Literalmente, muito e com abundância. Em seguida, observe o verso 5 da leitura que nós lemos do Salmo 119. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Ele reconhece a bênção que vem por seguir a palavra de Deus. Então ele pede que Deus faça com que os seus pés estejam firmes, que Deus possa ajudá-lo a andar nos caminhos do Senhor. Ele reconhece isso. E a segunda petição nos ensina a fazer a mesma coisa. Como diz o nosso catecismo, que nos governes pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti. Irmãos, nós queremos que Deus governe sobre nós. Seu governo vem por meio de sua palavra e pelo Espírito Santo aplicando essa palavra em nossos corações. O resultado é que nós deixamos o nosso orgulho e nos submetemos ao Rei. Nós nos curvamos diante dele e fazemos o que ele diz em nossa vida.
Colocamos nossos corações em submissão a Ele, para que o que queremos e o que desejamos se alinhe com a vontade dEle. Novamente, isso acontece não por pura força de vontade, mas por meio da palavra, por meio do Espírito. Os comandos do Rei tornam-se nossa alegria, torna-se o nosso deleite, torna-se o nosso prazer. Nós queremos agradar ao Rei, que nos ama, que nos salvou. O foco aqui, irmãos, está na oração. Então, irmãos, vocês oram por um coração mole, que esteja aberto e pronto para aprender a palavra de Deus? Vamos dar um passo atrás. Você tem um coração aberto e ensinável? Se cada um de nós responder a essa pergunta com honestidade, todos teremos que, pelo menos, admitir que há espaços para melhorias. Ninguém aqui ainda se formou na escola do discipulado de Jesus Cristo. Nem eu, nem você, ninguém. Somos todos alunos que ainda têm muito que aprender. E aprender várias vezes. E às vezes os nossos corações não estão abertos e receptivos para receber a palavra do Senhor, para ser ensinados como nós deveríamos fazer. Nosso Senhor nos ensina a orar com honestidade. Vemos que precisamos ser abertos e ensináveis. Confessamos que ainda precisamos crescer cada vez mais. Então oramos fervorosamente por isso. Deus, nos governes pela Tua palavra e Espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a Ti. Pai, torna-me um súdito mais humilde. Doma meu coração rebelde. Me faz realmente submisso a Ti. É assim que devemos orar, para que a palavra de Deus esteja em nosso coração. Então essa petição fala sobre nós individualmente. E em segundo lugar, nós oramos nessa petição pela igreja e também seus inimigos. O reino de Deus, sobre o qual oramos na segunda petição, se estende muito mais do que como indivíduos. Nosso Senhor também está nos ensinando a orar pela igreja e seus inimigos. Você pode pensar assim comigo: o que a igreja tem a ver com o reino de Deus? Às vezes as pessoas falam como se os dois estivessem, vamos dizer assim, desconectados um do outro, separados. As pessoas às vezes falam sobre o trabalho da igreja como algo distinto do trabalho do reino. Como a igreja se relaciona com o reino de Deus? Deixe-me colocar desta forma. A igreja é onde você encontra os súditos dispostos do rei. A igreja é onde o reinado de Deus na terra se torna mais visível ainda. Além disso, a igreja possui as chaves do reino dos céus: a pregação do evangelho e a disciplina cristã. Isso significa que há de fato uma conexão estreita entre o reino e a igreja. Eles não são exatamente iguais, mas vocês não podem simplesmente pegá-los e separar. Você pode ver isso em Mateus 16. No versículo 18, Cristo diz que construirá a sua igreja pela boa confissão de Pedro. Mas então ele imediatamente fala no versículo 19 sobre dar as chaves do reino dos céus. Os dois estão conectados, estão ligados. Quando oramos pela vinda do reino, também nós oraremos pela igreja de Deus. Somos ensinados a orar para que Deus ele preserve a igreja. Trata-se de proteção e também manutenção da igreja.
Devemos orar para que o Senhor seja fiel às suas promessas e mantenha também o seu povo seguro de todos os ataques. Podemos e devemos orar no sentido mais amplo da igreja, a igreja católica, ou seja, a igreja espalhada por todo o mundo, e todo tipo de cultura e língua. Podemos pensar em crentes que são perseguidos em países comunistas como a Coreia do Norte, ou em crentes que vivem em países muçulmanos. A segunda petição nos ensina a orar por aqueles que sofrem por sua fé, para que Deus nos fortaleça para serem fiéis. Deus nos fortaleça para que eles sejam fiéis. Nós também devemos orar. E devemos orar no sentido mais restrito também da igreja, no sentido local onde nós estamos. Você ora regularmente pela sua igreja onde você é membro? Você ora pela igreja onde você congrega junto com seus irmãos? Você está preocupado com ela, orando por ela? Irmãos, não podemos ser preservados por nossa própria força. Precisamos do Rei para nos proteger e nos manter no caminho do Senhor. Somos ensinados a orar pelo crescimento da igreja também. Trata-se de crescimento e de um tipo específico de crescimento. Crescimento numérico. Somos ensinados a orar para que a igreja cresça em número. Portanto, para começar, devemos orar para que mais crianças sejam acrescentadas à nossa congregação. Vamos orar para que Deus abençoe nossas famílias, não apenas com filhos biológicos, mas também com filhos adotivos, se o caso seja. O acréscimo de filhos é uma das formas do aumento da igreja. A outra maneira é através de Deus trazendo mais pessoas para dentro, de fora da comunidade, para dentro da comunidade eleita. Também somos ensinados a orar por isso. Irmãos e irmãs, vamos orar para que a igreja ela transborde de pessoas famintas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e orar com expectativa para que mais e mais pessoas em nossa cidade venham com sede do Evangelho de Cristo. Infelizmente, a igreja tem inimigos. Eles não são apenas nossos inimigos. Eles são nossos inimigos porque, antes de tudo, são inimigos de Deus. Nosso catecismo menciona o diabo. Satanás é o maior inimigo do reino de Deus. Como a Escritura diz em 1 Pedro, capítulo 5. Ele anda em volta como um leão que ruge, procurando devorar e destruir. Seu próprio nome, Satanás, significa adversário ou inimigo. Ele faz de tudo o que pode para frustrar o poder e a autoridade do Rei dos Reis. Ele trabalha muito para criar dissensão e rebelião entre os súditos do rei dentro da igreja. Satanás é o arquiteto maligno de todos os tipos de esquemas planejados para provocar traição no reino de Deus. Ele trabalha junto com outras forças. Satanás tem outros demônios que trabalham para ele. Ele tem seres humanos nesta terra sob seu comando também. Ele cria ou incentiva conspirações contra a palavra de Deus. Pensem como a verdade e a autoridade das Escrituras são constantemente minadas. Estudiosos descrentes estão sempre procurando uma maneira de fazer a Bíblia parecer ridícula e inacreditável. Mesmo na igreja, entre as pessoas que afirmam ser cristãos, a verdade e a autoridade da Bíblia muitas vezes são questionadas.
A pressão é para abrir espaço para a evolução, para as mulheres nos ofícios da igreja e para a validação do comportamento e das relações homossexuais. Irmãos e irmãs, não se enganem. Tudo isso são conspirações contra a palavra de Deus. Se Satanás não estiver diretamente envolvido por trás disso, você pode ter certeza que ele os está incentivando, porque eles se encaixam em sua agenda perfeitamente. Ele tem pervertido a palavra de Deus desde Gênesis capítulo 3. Satanás, ele também incentiva e estimula a perseguição dos súditos leais de Deus no reino. Por milhares de anos, ele tem tentado fazer o que pode para desviá-los do caminho de Cristo. Ele e suas forças tornam a fé cristã o menos atraente possível. Talvez você já tenha ouvido falar sobre os huguenotes. Os huguenotes eram crentes reformados na França. Na maioria das vezes, foram fortemente perseguidos por governantes franceses. Na maioria das vezes, aconteceu isso, mas nem sempre fizeram isso. As autoridades francesas fizeram tudo o que puderam para tornar a vida impossível dos huguenotes, que se recusavam a se tornar católicos romanos. Em 1685, as autoridades perseguiram as crianças huguenotes. Todos os filhos de huguenotes eram obrigados por lei a serem batizados na Igreja Católica Romana. A lei dizia que eles deveriam ser educados em escolas romanas e ensinar a fé católica romana. Se vocês fossem pais huguenotes e quisessem fugir da França para ir a algum lugar onde pudessem praticar a fé, isso também seria considerado ilegal. As autoridades francesas não precisam ferir fisicamente ou matar os huguenotes, embora às vezes fizessem. Apenas tornavam a vida impossível para eles. O mesmo pode acontecer conosco hoje. Você vê como há uma agenda, principalmente da ONU, de tentar implementar a agenda homossexual, do aborto e muitas outras coisas, de obrigar você a fazer com que seus filhos aprendam sobre isso. Como quer empurrar muitas outras coisas. Veja, Satanás, ele odeia a igreja. Ele odeia o rei. E fará de tudo para destruir tudo aquilo que está relacionado ao rei dos reis. O que podemos fazer? A segunda petição nos diz que a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. Precisamos orar contra os inimigos do reino. Devemos orar para que o rei destrua esses inimigos e reduza e destrua todos os seus planos malignos. Em Apocalipse capítulo 6, ouvimos as orações dos mártires lá no céu, quando o Cordeiro abriu o sexto selo. João vê esses mártires e os ouve clamando em alta voz. Eles oram da seguinte forma: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? É uma oração por justiça e é uma oração pela destruição de todos os inimigos. Tudo aquilo, a obra maligna. Esta é uma oração pela vinda do reino de Deus. É uma oração para que o rei venha fazer justiça. Ouvimos essa oração nas Escrituras. E nós devemos nos juntar exatamente a estes irmãos que já estão lá no céu. Nós devemos orar da mesma forma, pedindo para que Deus faça com que haja justiça neste mundo. Para que a nossa oração seja ecoada com a oração dos mártires que estão lá no céu. Devemos lembrar
sempre que esse reino tem inimigo. E isso deve nos estimular a orar cada vez mais pelo reino de Deus, para que todos eles sejam destruídos, para que todos os planos malignos desapareçam, para que Deus seja honrado em nossa vida. Então oremos para que venha o reino de Deus, para que a justiça de Deus não tarde mais em ser aplicada neste mundo. Irmão, não sabemos quando será o dia da volta de Cristo, mas nós podemos orar. Mas nós podemos orar para que o reino de Deus possa chegar o mais rápido possível. Podemos orar para que se complete o número dos eleitos. Podemos orar para que Cristo apresse a sua volta. Podemos orar para que possamos ver Cristo raiando no céu e destruindo seus inimigos. Então ore como indivíduo pela sua vida. Ore também pela igreja de Cristo, pelo bem do seu reino. Ore para que tudo seja feito conforme a vontade de Deus. Você tem orado pelo reino de Deus? Você tem orado pela igreja de Deus? Você tem orado pelos seus irmãos na igreja? Você tem orado pela sua igreja? O que você tem feito? Como você tem agido? Você já parou para pensar sobre isso? Lembre-se, nem sempre nesse reino existem súditos que são fiéis, existem rebeldes. Mas no meio da igreja é o lugar onde o reino de Deus se expressa e brilha de uma forma que o mundo pode ver que ali Deus está reinando. Mas lembre-se que muitas vezes nós não oramos por esse reino, que muitas vezes não oramos contra os inimigos, porque muitas vezes nós estamos traindo o nosso rei. Muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que muitas vezes apenas nos interessa. Nós não estamos pensando no bem da igreja. Nós não estamos pensando no bem de nossos irmãos. E quando nós não fazemos isso, nós estamos traindo o rei e seu reino. Nós estamos mostrando que queremos fazer coro com Satanás para destruir a igreja. Então, ore a Deus para que seu coração seja submisso somente a Ele. Que seu coração possa se submeter de tal maneira que você vai buscar o reino de Deus. Você vai orar por esse reino. Que você quer que Deus reine sobre tudo e todos. Este é o nosso terceiro e último ponto. O fim dos tempos. Irmãos, a segunda petição também nos ensina a orar pelo fim dos tempos. Aqui estamos aprendendo a verdade bíblica do que o catecismo diz no dia do Senhor 48. Que faça todas essas coisas até que venha a plenitude do rei do teu reino, em que serás tudo em todos. Como mencionei no início do sermão, em certo sentido o reino de Deus já está aqui. Ele reina como rei. Alguns veem isso e reconhecem isso. Os cristãos o elogiam como rei e o servem como rei. Mas há também outro sentido em que o reino ainda está chegando. Estamos esperando que venha a plenitude do reino. Em outras palavras, estamos orando pelo fim dos tempos. O que queremos dizer com o fim dos tempos? A Bíblia fala sobre a história em termos de duas eras. Existe a era presente e a era que irá vir. Em Mateus 12:32, Jesus diz: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Existem duas eras na história. Quando dizemos o fim dos tempos, estamos nos referindo à era presente. O fim dos tempos chegará quando Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos. O fim dos tempos representa
a vinda da plenitude do reino de Deus. Depois que o julgamento terminar, haverá uma nova criação. Todo o povo de Deus, redimido por meio de Cristo, viverá na nova terra, na presença de Deus para sempre. Na terra haverá paz no reino. Não haverá mais rebelião contra o rei. Todos os rebeldes e traidores irão embora. A rebelião e traição que vivia em nossos corações também desaparecerão. O rei será sempre e totalmente conhecido por quem ele é. Os súditos sempre viverão de maneira certa diante do rei. Ele será tudo em todos. Nosso catecismo está citando diretamente 1 Coríntios capítulo 15, verso 28. Quando todas as coisas estão sujeitas a Deus, ele será tudo em todos. O que isso significa é que Deus, então, será tudo para seus súditos. Sua vida como seus súditos será sem distração e sem diluição. Nossa vida para o rei será centrada inteiramente nele, puramente diante dele, com 100% de lealdade e serviço. Ele será tudo para nós, o tempo todo. Deus será tudo em todos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar para que isso aconteça. Ele nos ensina a orar ansiosamente pelo fim dos tempos e pela plenitude do reino. A palavra de Deus nos ensina, nos dá um pequeno, vamos dizer assim, vislumbres de como isso será. Mas a realidade total é num momento incompreensível. Mas os pequenos vislumbres existem para nos motivar a orar por isso. Você não amaria a existência, uma existência onde Deus é tudo em todos? Aqui você se distrai. Aqui você às vezes se perde em sua caminhada com Deus por causa do coração pecaminoso. Mas está chegando o dia em que essa não será mais a nossa história. Não haverá mais frustração. Chega de gemer sobre o pecado e seus efeitos em nossas vidas. Irmãos, mal posso esperar e espero que vocês possam dizer o mesmo. Se nos sentimos assim, se a palavra nos leva a esse lugar como deve, vamos orar. Orar com ainda mais zelo pela era que está por vir. Irmãos e irmãs, todos nós vamos servir a alguém. Nosso chamado é servir ao rei. Essa é a coisa certa a se fazer. Por ser nosso Criador, nosso rei tem o direito às nossas vidas e ao nosso serviço. Também é uma boa coisa de se fazer, porque Ele é nosso rei. Ele é nosso Pai que nos ama. Nosso rei tem um bom plano em nossa vontade para nossas vidas. Mas servir ao rei também é uma coisa difícil de se fazer. Não é fácil para nós matar nossos desejos pecaminosos de nos rebelar contra o rei. Não é fácil segui-lo legalmente, ou melhor, lealmente. É por isso que oramos: venha o teu reino. Oramos porque não é fácil, ou porque não é automático. Oramos porque nós precisamos da ajuda do rei para que sejamos leais a ele. Nós oramos por nossa vida pessoal. Nós oramos pela vida da igreja e contra os inimigos. Nós oramos para que Cristo venha o mais rápido possível. Para que Deus seja tudo em todos. Para que não haja mais rebelião no reino de Deus. Para que tudo esteja em conformidade com sua palavra. Para que naquele dia não vejamos mais rebelião no reino. Até mesmo entre nós.
ou melhor, até mesmo em nosso próprio coração, mas que sejamos 100% leal a Ele. Então oremos, venha o teu reino, que tudo seja feito conforme a tua vontade, que tu seja tudo em todos, que nossas vidas seja totalmente do Senhor. Amém. Oremos ao Senhor. Pai amado, soberano Senhor, Tu que és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Tu que és aquele que governa todas as coisas, Tu que és aquele que tem todas as coisas debaixo dos Teus pés, nós Te rogamos, Senhor, nos ajuda a sermos submissos a Ti, cada vez mais. Nos ajuda a nos submeter cada dia mais à Tua palavra. Nos ajuda a negar o nosso velho homem. Nos ajuda a matar a nossa velha natureza. Nos ajuda a Te engrandecer. Nos ajuda, Senhor, a Te servir. Pai amado, Pai querido, concede força para que possamos ser fiéis. Concede força para que possamos orar pela vinda do Teu reino. Orar pela vida da Tua igreja, orar pela vida dos nossos irmãos, orar para que em nossos corações não haja intenção malignas, não haja intenção que venha desprezar a Ti, mas que o Senhor esteja nos ajudando, nos fortalecendo, nos tirando, Senhor, todo o mal do nosso coração e mente, nos fazendo ver cada vez mais a Tua vontade em nossas vidas. Oramos, Senhor, para que o Senhor venha o mais rápido possível, para que o Senhor seja tudo em todos. Aceita, Senhor, a nossa oração. Nos guarda em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o Salmo 133. Eu quero cantar esse salmo porque a igreja, ela é o reino de Deus já, é uma parte visível, onde nós encontramos essa comunhão que nós não encontramos no mundo. Então vamos cantar, e quando nós estamos cantando também vamos dar nossas ofertas ao Senhor. Salmo 133. Então cantemos. Oh, como é bom e agradável viver unido os irmãos. É como um óleo precioso que corre sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o orvalho do ermo que desce sobre os montes. Sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor e manda a sua bênção e a vida para sempre. Fiquemos de pé, irmãos. E recebamos a bênção do Senhor. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto
e te dê a paz. Amém. 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 O irmão pode sentar. E assim nós terminamos o culto. Então tenha um bom dia e até a noite.